Tempo comum, terceira semana, sábado. Tema 24. A correção fraterna. Pontos a meditar. 1. O dever da correção fraterna. A sua eficácia sobrenatural. 2. A correção fraterna era praticada com frequência entre os primeiros cristãos. Falsas desculpas para não fazê-la. Ajuda que prestamos. 3. Virtudes que se devem viver ao fazer a correção fraterna. Modo de recebê-la. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Já no Antigo Testamento, a Sagrada Escritura nos mostra como Deus se serve frequentemente de homens cheios de fortaleza e de caridade para fazer notar a outros o seu afastamento do caminho que conduz ao Senhor. O livro de Samuel apresenta-nos o profeta Natã, enviado por Deus ao rei Davi para falar-lhe dos pecados gravíssimos que este havia cometido. Apesar da evidência desses pecados tão graves, adultério com a mulher do seu fiel servidor, cuja morte provocou, e de quem o rei fosse um bom conhecedor da lei, o desejo havia se apoderado de todos os seus pensamentos e a sua alma estava completamente adormecida, como que num torpor. Necessitou da luz e das palavras do profeta para tomar consciência do que tinha feito. Naquelas semanas, Davi vivia com a consciência adormecida pelo pecado. Para fazê-lo perceber a gravidade do seu delito, Natã expôs-lhe uma parábola. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitos rebanhos de ovelhas e de bois. O pobre só tinha uma ovelhinha que havia comprado. Ia criando-a, e ela crescia com ele e com seus filhos, comendo do seu pão e bebendo da sua taça, dormindo nos seus braços. Era para ele como uma filha. Certo dia, chegou uma visita à casa do rico, e este, não querendo perder uma ovelha ou um boi para dar de comer ao seu hóspede, subtraiu a ovelha do pobre e preparou-a para o seu hóspede. Davi pôs-se furioso contra aquele homem e disse a Natã: pela vida de Deus, aquele que fez isso é réu de morte. Natã respondeu então ao rei: tu és esse homem. E Davi tomou consciência dos seus pecados, arrependeu-se e desafogou a sua dor num salmo que a Igreja nos propõe como modelo de contrição. Começa assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, e conforme a imensidão da tua misericórdia, apaga a minha iniquidade. Davi fez penitência e foi grato a Deus. Tudo graças a uma advertência oportuna e cheia de fortaleza. Um dos maiores bens que podemos prestar àqueles a quem mais queremos e a todos é a ajuda, muitas vezes heróica, da correção fraterna. No convívio diário, observamos que os nossos familiares, amigos ou conhecidos, como aliás nós mesmos, podem chegar a formar hábitos que destoam de um bom cristão e que os afastam de Deus.
podem ser faltas de laboriosidade habituais, impontualidades, modos de falar que beiram a murmuração ou a difamação, brusquidões, impaciências. Podem ser também faltas de justiça nas relações de trabalho, atitudes pouco exemplares no modo de viver, a sobriedade ou a temperança, gula, embriaguez, gastos de pura ostentação, desperdícios de dinheiro no jogo ou nas loterias, amizades ou familiaridades que põem em perigo a fidelidade conjugal ou a castidade. É fácil compreender que uma correção fraterna, feita a tempo, oportuna, cheia de caridade e de compreensão, a sós com o interessado, pode evitar muitos males. Um escândalo, um dano irreparável à família, ou simplesmente pode ser um estímulo eficaz para que a pessoa em questão corrija um defeito e se aproxime mais de Deus. Esta ajuda espiritual nasce da caridade e é uma das suas principais manifestações. Por vezes, é também uma exigência da virtude da justiça quando existe para com a pessoa que deve ser corrigida uma especial obrigação de prestar-lhe essa ajuda. Devemos pensar com frequência se não nos omitimos nesta matéria. Por que não te decides a fazer uma correção fraterna? Sofre-se ao recebê-la, porque custa humilhar-se, pelo menos no começo. Mas fazê-la custa sempre. Bem o sabem todos. O exercício da correção fraterna é a melhor maneira de ajudar depois da oração e do bom exemplo. A correção fraterna tem sabor evangélico. Os primeiros cristãos praticavam-na frequentemente, tal como o Senhor a tinha estabelecido. Vai e corrige-o a sós. E ocupavam um lugar muito importante nas suas vidas, pois conheciam a sua eficácia. São Paulo escreve aos fiéis de Tessalônica: se alguém não obedecer ao que dizemos nesta carta, não olheis como um inimigo, antes corrigiu como a um irmão. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo diz que a correção fraterna deve ser feita com espírito de mansidão. O apóstolo São Tiago incentiva da mesma forma os primeiros cristãos a praticá-la, recordando-lhes a recompensa que o Senhor lhes dará. Se algum de vós se desviar da verdade e um outro conseguir reconduzi-lo, saiba que quem converte um pecador do seu extravio salvará a alma dele da morte e cobrirá a multidão dos seus pecados, dos seus próprios pecados. Não é uma recompensa pequena. Não podemos desculpar-nos e repetir as palavras de Caim. Por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Entre as desculpas que podemos dar no nosso coração para não fazer ou para adiar a correção fraterna, está antes de mais nada o medo de entristecer aquele que a deve receber. É paradoxal que o médico não deixe de dizer ao paciente que, se quer ser curado, deve sofrer uma dolorosa operação. E nós, cristãos, relutemos às vezes em dizer àqueles que nos rodeiam que está em jogo a saúde da sua alma. É grande o número dos que, para não desagradarem ou para não impressionarem uma pessoa que tenha entrado nos últimos dias e nos momentos extremos da sua existência terrena, lhe silenciam o seu estado real, causando-lhe, desse modo, um mal de dimensões incalculáveis. Mas é mais elevado o número daqueles que veem os seus amigos no erro ou no pecado, ou prestes a cair num ou noutro, e permanecem mudos, e não mexem o dedo para lhes evitar esses males. Poderíamos considerar amigo a quem se comportasse conosco desse modo? Certamente que não.
E, no entanto, as pessoas à nossa volta adotam frequentemente essa atitude para não nos magoarem. Com a prática da correção fraterna, cumpre-se verdadeiramente o que nos diz a Sagrada Escritura. O irmão, ajudado pelo seu irmão, é como uma cidade amuralhada. Nada, nem ninguém pode derrotar uma caridade bem vivida. Com essa demonstração de amor cristão, não são só as pessoas que melhoram, mas toda a sociedade. Evitam-se ao mesmo tempo críticas e murmurações que tiram a paz da alma e conturbam as relações entre os homens. A amizade, se for verdadeira, torna-se mais profunda e autêntica com a correção fraterna. E cresce também a amizade com Cristo. Três. Quando se pratica a correção fraterna, deve-se viver uma série de virtudes sem as quais não estaríamos diante de uma autêntica manifestação de caridade. Quando tiveres de corrigir, faze-o com caridade, no momento oportuno, sem humilhar, e com ânimo de aprender e de melhorares tu mesmo naquilo que corriges, tal como Cristo a praticaria se estivesse no nosso lugar, com a mesma delicadeza, com a mesma firmeza. Às vezes, uma certa irritabilidade e falta de paz interior pode levar-nos a ver nos outros defeitos que na realidade são nossos. Devemos corrigir, pois, por amor, não com o desejo de ferir, mas com a intenção carinhosa de conseguir que a pessoa se emende. Por que a corriges? Por que te irrita teres sido ofendido por ela? Queira Deus que não. Se o fazes por amor próprio, nada fazes. Se é o amor que te move, atuas bem. A humildade ensina-nos mais, talvez do que qualquer outra virtude, a encontrar as palavras certas e o modo de falar que não ofende, ao recordar-nos que nós também precisamos de muitas ajudas semelhantes. A prudência leva-nos a fazer a advertência com prontidão e no momento mais adequado. Esta virtude é-nos necessária para levarmos em conta o modo de ser da pessoa e as circunstâncias por que está passando. Como os bons médicos que não curam de uma só maneira, não dão a mesma receita a todos os pacientes. Depois de corrigirmos alguém, não devemos deixar-nos impressionar se parece que não reage. Antes é preciso ajudá-lo ainda um pouco mais, com o exemplo, com a oração e a mortificação por ele, e com uma maior compreensão. Quando somos nós que recebemos uma correção, devemos aceitá-la com humildade e em silêncio, sem nos desculparmos, reconhecendo a mão do Senhor nesse bom amigo, que o é, pelo menos, a partir daquele momento. Com sentimento de gratidão viva, porque alguém se interessou de verdade por nós, com alegria de pensar que não estamos sós no esforço por dirigir sempre os nossos passos para Deus. Depois de teres recebido com provas de carinho e de reconhecimento as advertências que te fazem, procura segui-las como um dever, não só pelo benefício que representa corrigir-se, mas também para fazeres ver à pessoa que te advertiu que não foram em vão os seus esforços e que tens muito em conta a sua benevolência. O soberbo, ainda que se corrija, não quer aparentar que seguiu os conselhos que lhe deram, porque os despreza. Quem é verdadeiramente humilde tem por ponto de honra submeter-se a todos por amor a Deus, e vive os sábios conselhos que recebe como vindos do próprio Deus, seja qual for o instrumento de que ele se tenha servido. Ao terminarmos a nossa oração, recorramos à Santíssima Virgem, Mater Boni Consoli, Mãe do Bom Conselho.
para que nos ajude a viver sempre que for necessário essa prova de amizade verdadeira, de apreço sincero por aqueles com quem temos um contato mais frequente, que é a correção fraterna. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.